Opa. A Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar... Alô? Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Alô? Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar. É da Praça da Figueira? E? Do Jardim Zoológico? Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. Prova. Terceira divisão. Eu estava a falar com um dirigente esportivo, chegou outro dirigente de um clube da terceira divisão e disse: pá, o árbitro ontem, pá, foi um ladrão, foi um desmalido, aquilo roubou-nos até mais não. E o outro dirigente: pá, não foi isso que se passou. Foi o que se passou, o que me disseram foi que o árbitro foi excepcional, teve uma arbitragem impecável. Não, que eu posso provar que ele foi um ladrão. Não esteja a dizer que está um árbitro bom, um árbitro impecável. Tal. Eu provo que é um ladrão. Olha que nós comprámos o defesa direito por 120 contos e ele fez 2 penaltis, ele não marcou nenhum. Eu, quando ouço isto, fiquei pasmado. Agora, vocês digam-me como é que eu posso provar uma coisa dessas. Eu estive lá. Diz que viu, diz que aconteceu, diz que estava lá um amigo de um amigo que é amigo teu. Farto de ouvir o mais bonito, o mais astuto, o mais sensível, mas o mais incrível é que ao espelho eu só vejo o mais bruto. Farto das mesmas queixas no mesmo caderno, farto da caneta que me leva ao inferno, farto de mim, de nós contra o resto do mundo. A seleção deles é mais forte, ficaremos sempre em segundo. Ninguém te disse, ninguém te contou, ninguém te falou, não dá para ganhar. Mas eu fico foge, mas eu fico foge, e eu fico cada vez mais bandido, foge, mas eu fico foge, mas eu fico foge, e eu fico cada vez mais bandido. Serra, nem sombra, nem luz, nem sombra da noite. No alvor da madrugada não sou coisa nem nada, talvez louco. Louco não tem número, o limite da soma é um vazio. Não sou murmúrio de rio, nem cigarro viciado, nem ponta de cio, nem lua patética crescendo e fugindo do tempo que passa. Não sou quebra-luz, nem gavinha entrelaçada no abraço de frio. 7 raios de sol queimaram o sonho, 7 chuvas de esperma fecundaram. Já não sou resina, nem merda, nem mijo, nem sangue, nem seiva. Morreram afrodites e leões de pelo fulvo quando se inventou a alma. E eu não sou mais do que rescaldo.
Já não sou poeta nem nada. Este é o Canto dos Homens Conto, a abertura do disco de Manel Cruz, Foz, Foz, Bandido. Nosso convidado hoje na Prova Oral. Bem-vindo. Bem-vindo também, Gonçalo Castro. Bem-vindo, Manel Cruz. Já estamos aqui no Porto. Aí em Lisboa, presumo que estará Gonçalo Castro, devidamente acompanhado por Rita Moreira. É verdade. Boa tarde a todos. Viva, boa tarde. Repara que não há imagem e eu adivinhei isso. Fantástico, Alvin. Sou um visionário. És um visionário. Manel Cruz, cidadão que conheço há bastantes anos, não faço ideia que idade teria, talvez 18, 19 anos, quando conheci Manel Cruz. Conheci também a fase dos Ornatos Violeta. Há uma fase engraçada nos Ornatos. Já vamos falar do projeto Foz, Foz, Bandido, mas acho que é um assunto absolutamente incontornável. Deve estar um bocadinho farto, não é? Aquelas perguntas clichês, tipo, o que é que acabaram, não sei o que, Parlasoni. Mas eu lembro-me daquela fase em que vocês foram morar todos juntos para uma casa que eu cheguei a visitar e achei tudo aquilo muito estranho. Qual foi o objetivo de vocês se juntarem numa casa durante um ano, presumo? Basicamente era o objetivo oposto ao que aconteceu, não é? Que era estarmos mais... fazermos mais música juntos, não é? Vivermos a partilha de uma maneira ainda mais intensa, mais familiar, conseguirmos passar mais tempo a fazer música. Mas foi o contrário, não é? Porque quem vive junto, não é? Quer é sair um bocadinho dali para variar, não é? Quer é curtir, não é? Exato. E então fizemos menos música ali, não é? Tivemos mais discussões, arrumámos mais meias uns dos outros, umas mais lavadas que outras. Quem era o mais disciplinado? A ideia que eu tenho... Mais, não sei, não me lembro já. Não, definitivamente tu és uma pessoa desorganizada. Isso aí já não há grandes dúvidas. Quem é que te organiza na sociedade? Mas és um perfeccionista também, não é? Sim, ao mesmo tempo. Eu acho que não sou nem uma coisa nem outra. Acho que não sou nem desorganizado nem perfeccionista. Ok. Acho que sou exigente, mas a ideia da perfeição acho que era um bocado de falta de inteligência minha se eu fosse perfeccionista, porque eu acho que é impossível, quer dizer, chegar a uma perfeição, não é? Uma coisa é seres exigente e acho que se confunde um bocado essa ideia do perfeccionismo e da exigência, não é? Há coisas tortas e que saem espontaneamente que eu gosto muito e que são tudo menos perfeitas, não é? Mas tem que acontecer essas coisas, não é? Quando não acontecem temos que ser exigentes e procurar o fio que nos leva a determinada ideia e às vezes é preciso sermos mais obsessivos, não é? Agora, a ideia do perfeccionismo é uma ideia assim um bocado... não consigo encerrar tudo aí, não é? Na ideia do perfeccionismo, acho que é redutor. Mas tu gostas de te perder nas tuas ideias, ou não? Claro que sim. Lá está, porque se calhar se me perder-me consigo mais provocar a sorte, não é? Que acho que dependemos todos da sorte e acho que é um bocado isso, a obsessão é um bocado à procura do momento da sorte. Quanto ao ser desorganizado, de facto desarrumo muito e a minha mãe também me dizia, tipo, tu nunca foste desarrumado porque tu desarrumavas a casa toda e ias sempre para o sítio que estava arrumado. Era um bocado, era a minha mãe. Era um bocado preguiçoso e como disse, não é? Mas não desorganizado, porque senão vivia bem na desorganização. Eu acho é que quem queria, de um modo geral, acho que muita gente que queria, que eu conheço, que produz muito lixo, produz muita desarrumação e produz caos, não é? Muita da criação é desarrumar, não é? Depois a maneira como a gente, digamos que sou temporariamente desorganizado. Olha, já agora, porque falamos de certo modo de família, quando agora mencionaste o nome da tua mãe, que te recordava como é que tu eras na tua infância. Tu agora estás a construir uma nova casa, tu vais viver para a Baixa Portuense para viver junto da tua irmã, Lice, algures. Como é que te sentes ao abandonar a Rua da Alegria? Uma enorme tristeza. Na Rua da Tristeza. Não, eu vivi muitos anos, 15 anos ou 18 anos na Rua da Firmeza, que é para onde eu vou agora, e depois fui viver mais 15 para a Rua da Alegria. E agora vou voltar para a Rua da Firmeza. Portanto, escolhes muito bem as ruas, não é? Exato. E portanto estou sempre pertinho e o meu irmão vai viver para a minha casa, por isso também quando eu tiver saudades dos meus vasinhos eu vou lá. Olha, e como é que foi ter filhos? Como é que foi? Ainda está a ser. Foste pai há pouco tempo, não foi? Sim, 2 anos e meio.
E agora fui recentemente mais pai. E pronto. E como é que tem sido? E quais foram as primeiras dificuldades enquanto pai? As primeiras dificuldades? Tudo o que eu era antes, né? Entrou em conflito. Não, opa, a única coisa difícil acho que não é a responsabilidade ou os deveres ou a maneira como tu organizas a tua vida. Acho que para mim a única coisa difícil às vezes é a falta de energia ou de sono. Nos tempos que a gente vive hoje em dia, de multiplicar trabalho e tudo isso, quer dizer, essa parte que depois também gera stress, para mim é o pior. Aquela coisa da vida de que agora se vai assentar ou se não vai assentar, nunca senti nada disso, acho que nunca vou sentir. Sinto uma necessidade de me organizar melhor, só. Mas de qualquer modo, atividades com eles, tipo, sabes mudar fraldas? Eu sei mudar fraldas? Opa, isso é uma boa imagem. Se eu não soubesse agora, acho que o tempo de facto não ensinava nada. Mas aprendeste? Se aprendi, antes de ter filhos não mudava. Mas podias continuar a não fazer. Opa, eu e a Susana fizemos as contas uma vez, ao fim, não sei se era de um mês, eram 700 já não me lembro da conta, mas era assim assustador e preferimos não pensar nisso e ir mudando. Agora, como é que correu o concerto na Aula Magna? Gostaste? Correu-te bem? Houve alguma coisa que te correu mal no concerto? Que me correu mal? Numa perspectiva, lá está, perfeccionista, se ter-me ocorrido mal os gatos, os pregos, os tigres que eu dei no concerto, não é? Que são os enganos, mas que é uma coisa engraçada, que há alturas em que corre tudo muito bem e não sentes a magia das coisas, e outras alturas em que até dás uns pregos, mas não é mesmo minimamente relevante, pelo menos para mim. E saí de lá com a sensação, lá está, mais uma vez a questão do perfeccionismo, é? Se fosse perfeccionista, se calhar ia ficar obcecado com isso. E já pensei que fosse mais por causa disso, mas acho que se prende muito quando conseguiste divertir ou não nas coisas, né? E neste concerto diverti-me e os meus amigos também se divertiram, e acho que isso faz toda a diferença. Olha, bem, a propósito, duas mensagens aqui através do nosso blog, as duas falam, curiosamente, do concerto. Estou-me a rir da última pergunta, que é da Elizabeth. Já lá vamos. Antes disso, uma é da Catarina, ela diz: Foz Bandido, no Brasil. Boa tarde a todos, sou super fã do Manuel Cruz, acompanhei todos os trabalhos dos Ornatos e dos Pluto e tive a sorte de poder assistir a alguns concertos em Lisboa. Agora, ouço falar do projeto novo, Foz Bandido, mas como moro no Brasil, não consigo atualizar a minha coleção do Manuel Cruz. Como é que eu faço? Aqui não vendem, não sei quando poderá ir a Lisboa e fico muito triste por ter que esperar até lá. Será que está disponível em algum lugar para download? Ou será que alguma alma caridosa aí na 3 me poderia enviar algumas músicas para eu poder matar as saudades? Nunca sabe, peço muito, eu sei, mas eu mereço, diz ela. Acreditem em mim, escuto a 3 todos os dias do Rio de Janeiro pela internet e gostava muito de poder escutar o novo trabalho de Manuel aqui em minha casa. Alguém tem uma sugestão? Desde já agradeço a vossa companhia diária, é com vocês que mato saudades de casa todos os dias. Beijos para os 3. Há uma outra mensagem que nos chega da Alexandra B. Só raparigas, tu tens grande êxito com o sexo feminino. Eu ouço falar delas. Sim. Diz aqui: tive o privilégio de ver um concerto dos Ornatos Violeta em Castelo Branco há uns bons anos atrás. As coisas só fazem sentido quando existem na altura certa. Gosto muito do projeto Foz Bandido. Acho que o Manuel Cruz aposta mais na qualidade e criatividade, e isso faz toda a diferença. Parabéns, é o que diz a Alexandra. Obrigado. Já agora, e está a aproximar-se da mensagem da Elizabeth, antes ainda uma outra, diz: vi o concerto na Aula Magna, cortesia da Antena 3, que me ofereceu os bilhetes, cá está, a 3 é maior. Como é que o Manuel se sentiu perante o calor daquela plateia? A outra pergunta é: estava à espera ou foi uma surpresa encontrar o espaço tão cheio como estava? E finalmente, a pergunta da Elizabeth, pergunta importante, diz ela: Manuel, porquê é que dás sempre os concertos sem camisola, mas nunca tiras as calças? É pertinente. É muito pertinente. O calor nessa altura é mais da cinta para cima, durante o concerto, é uma coisa mais cerebral. E não chega abaixo da cintura. Pelo menos antes. Mas é um hábito teu. Já agora, há aqui alguém que de facto faz uma outra pergunta que me parece importante que respondas, não só em relação ao facto da Aula Magna estar completamente cheia. Suspeitavas que era isso que te ia acontecer?
Sim, não vou dizer que não, porque já tínhamos tido o concerto de São Jorge, que tinha sido mesmo fixe nesse sentido, e vinha animado também, porque era o que eu dizia a eles, tipo, nós estamos aqui na sala de ensaio, é diferente, estamos a tocar o concerto todo, e quando chegarmos lá, de certeza que também o calor nos vai dar a caminha para nós vermos isto de outra maneira, porque também passámos este tempo a ensaiar, a ver aquilo sempre daquela maneira, né? Sala de ensaios e tudo, e a lembrarmos do que fazíamos. Chegamos lá e já sabemos que vai ser uma coisa diferente, mas em Lisboa particularmente acho que sabia que ia ser mais caloroso. Claro que não queria contar com o ovo no cu da galinha, né? mas à partida estava a contar com... Sim. Há aqui uma pergunta que, bem, não será exatamente esta, mas eu percebo pelo sentido que a Catarina, a tal que mora agora no Brasil e que estava a pedir-nos para arranjarmos um CDzinho, por exemplo, o som do projeto Foz Foz Bandido. Bom, eu gostava daqui de perguntar qual é a tua relação de facto com as editoras e este teu projeto, basicamente tornaste-te um empresário, a verdade é essa, com este disco, não é? Foi um bocadinho do it yourself, não foi? Foi o do it yourself, não é? Vendeste quantos exemplares? Ora bem, eu vendi a primeira edição de 1000, depois fizemos uma edição de 1500 que está praticamente esgotada, embora haja depois sempre alguns livros que são oferecidos, aquelas coisas, né? Mas basicamente eu acho que se fizermos as contas aos 2000, talvez seja do que foi vendido, né? Pronto, e nunca foi um do it yourself porque... Pronto, é impossível, né? Eu queria e nem conseguia fazer as coisas sozinho, né? Eu apenas nomeei outro tipo de equipa, juntei-me com outras pessoas, né? E pronto, e não me juntei se calhar ao meio mais convencional das grandes editoras ou dos gajos que já estão mais calejados nas coisas, e acabei por trabalhar com pessoas que não estão a fazer disto profissão principal, algumas delas, ou pelo menos conseguem se desdobrar noutras coisas e não ficam a depender disto totalmente, que fez toda a diferença, porque também acho que não trabalharam mais do que eu, acho que as coisas andaram ali ela por ela, não é? Não mandaram pressionar para isto ou para aquilo outro, as coisas foram feitas em relaxe. Tu detestas espontaneamente, pressão, não é? Pressão não é uma coisa boa para ti. Por um lado eu sei que pode ser boa e há sempre pressão nas coisas, e mesmo neste meu, felizmente tive pessoas a pressionar, mas são pessoas que me vêm pressionar a minha casa, que me vêm pressionar ao meu estúdio, não é propriamente uma entidade com um representante que te vai telefonar e que não sabes o que é que alguém lhe disse para ele me pressionar, qual é a ideia deles, qual é que não é, não é? Isto foi feito com amigos. Acima de tudo foi feito com amigos também, mesmo o disco foi gravado com pessoas que eu fui conhecendo, tudo da maneira mais cómoda e divertida possível, e quando foi a passar para esta parte mais burocrática e mais era impensável eu ir para o Excel fazer contas, impensável, né? E é fantástico teres um amigo que faça isso e que esteja disposto, sim, e que esteja disposto, e que é a pessoa que estava à frente da Turbina, da editora, que é o Júlio Moreira. Pronto, para além de ser meu amigo, é uma pessoa competente nessa área e que acho que conseguiu perceber o que é que eu queria, e foi uma coisa espetacularmente pacífica e boa, pronto, e acho que à minha medida também, é pequena. Alvin, deixa-me já agora só responder ao ouvinte que perguntava onde é que pode arranjar o disco. Basta ela ir a cdgo.com, não é, a página da internet, e o disco ainda está à venda, não é, com um preço muito apelativo. Competitivo. Não é? Muito... Que é exatamente o mesmo preço que está em qualquer lugar. Em qualquer sítio. E pronto, nós estamos também a planear fazer uma próxima edição. Eu empacotei as coisas para mudar de casa e acho que o CD está lá perdido, o CD que veio da gráfica, e não consegui encontrar. Mas mal consegui encontrar, eu vou fazer uma segunda edição. Ótimo. Isso é uma terceira edição nesta altura. Uma terceira, sim, uma terceira edição. Já agora, tu dizes uma coisa muito engraçada. Eu vi uma série de entrevistas, eu vi no Alfa, e durante esse tempo fui lendo coisas que tu foste respondendo. Neste momento é Manuel Cruz, momento histórico, vários fãs. Eu tenho a gravar, exatamente. Manuel Cruz, já com vários samples. É maravilhoso. Já se querem samplar. Olha, mas o que tu dizes é que te parecia sempre que naquelas gravações com os teus amigos, caseiras, que o som te soava melhor do que depois quando
quando era mesmo a sério, que era mesmo para gravar. Será que isso acontece muitas vezes? Se calhar acontece. Contigo acontece seguramente. Sim. Gostas do erro? Gosto do erro, sim. Depende do erro e eu, lá está. Eu, quando penso em elaborar uma teoria ou fazer um balanço das coisas, vem logo uma rabanada de vento e baralha-me todas as coisas outra vez. Porque a maneira como eu vejo o erro agora e como via há 10 anos atrás é muito diferente. A maneira como eu via a minha vida que estava a viver há 10 anos atrás e agora é diferente. A maneira como eu vou ver a vida que vivo hoje vai ser completamente diferente. E eu, evidentemente que fui tirando conclusões na vida, mas elas foram sempre também mudando as próprias conclusões, não é? Eu achava que não gostava de tocar ao vivo, agora estou a gostar de tocar ao vivo. Eu achava que ia ter sempre problemas em gravar em estúdios com aquela pressão e tal. E já tive sítios que foi sem espinhas, aconteceu, faço lá saber porquê. Também já tive em sítios mais caseiros e mais intimistas em que não consegui. Ou seja, eu acho que dentro dos formatos todos, aquilo que varia são as pessoas com quem tu trabalhas e com quem tu te envolves. E nos diversos cenários, nos diversos panoramas, tu podes ter boa gente a trabalhar contigo. E quando eu digo boa gente, não digo gente boa, digo gente com quem tu te identifiques. Estamos a falar de trabalho, não só, mas também tu podes não ser um grande amigo de uma pessoa, mas trabalhar muito bem com ela, não é? E acho que há tantos fatores em jogo, não é? Que é difícil tirar uma conclusão e cada vez menos gosto de dizer, eu não gosto, quer dizer, não tem mal, porque também toda a gente já sabe que um gajo hoje diz uma coisa, amanhã diz outra, não é? Ninguém leva a mal, mas acho que não dá para tirar assim muitas conclusões em relação a isso, porque eu acho que quando fui para estúdio também sofri muito no estúdio lá com o Mário Barreiros. Não estou a dizer que sofri com ele, eu sofri comigo, né? Sofri com a minha preparação para aquilo, eu próprio não me sentia, estava à procura de muitas coisas. E depois são relações humanas, né? Todas as pessoas estão a viver coisas e expressam-se. Depois estas atividades criativas são tudo atividades que exaltam os ânimos, que exaltam a parte emocional, não é? Vivem dessa parte emocional, portanto as pessoas estão muito mais emotivas do que noutra coisa qualquer, não é? Portanto é natural que se viva as coisas de uma maneira intensa e que uma pessoa passe depois um ano e não queira ver um estúdio à frente, ou não queira ver... Ganhar uma certa distância das coisas, se calhar, pois, não é? Ver em perspectiva. Sim, é isso. Manel, e direitos de autor? Outro dia vi-te a falar duramente sobre os direitos de autor. Onde é que foi? Por acaso eu... Foi uma entrevista possivelmente ou na Time Out. Pois, eu também tenho a ideia que foi na Time Out, porque eu comecei a desdobrar e depois acabou a entrevista e já nem me lembrava qual era a revista. Mas sim, ele aturou-me ali. Que tu dizias, tipo, isto é malta quando fala em direitos de autor com as entidades competentes, depois, e tal, que não pode ser, e não sei o quê, para dar ao ninho. Como é que, porque tu, de facto, és um letrista das tuas músicas, também dos ornatos, à partida já estarias milionário. Bem, pois, agora vais ter uma nova casa, isso pode explicar alguma coisa? Exatamente, uma casa na Baixa, pois. Na Rua da Firmeza. Mas estavas duro com eles? Estava duro e estou, e já há muito tempo estou duro, de caminho deixo de estar, não é? Com a passagem do tempo normalmente tende a murchar, não é? Mas no meu caso não, ainda não. E eu, é muito, como outros jornalistas perguntavam-me o que é que eu sinto quando ouço a minha música a passar na televisão, não é? E o que eu lhe dizia era que o que sinto a primeira coisa em que penso é no dinheiro que eu não estou a receber, não é? E eu não estou a dizer com isto, o problema não é eu estar a receber menos ou receber mais. Eu também me incomodo, eu não quero ser mais um da panelinha a espremer a teta, porque eu também posso telefonar para lá e começar a fazer o jogo dos outros, e também posso ir às galas e tornar-me amigo deste e daquele outro e tudo, e posso entrar na panelinha, que não é teoria da conspiração, mas que é ai, não é? Preferes poupar-te a esse tipo de coisas? Não prefiro poupar. Agora, eu não quero também andar a receber o dinheiro dos outros. Eu no meu ideal, é assim, se é para fazer alguma coisa, não é para me vir chover para cima de mim, é para chover para toda a gente. Eu tenho filhos e o exemplo que quero dar aos meus filhos não é de um gajo que teve a primeira oportunidade que teve de fazer parte do esquema, vai fazer, não é? E acho que perdi a legitimidade toda de lutar pelo que quer que seja. Isto é a minha maneira de ver, eu não critico as pessoas que façam as coisas de outra maneira. Eu sigo os meus códigos, não é? E acho que tenho legitimidade para seguir os meus códigos. Como eu estava a dizer, é que o problema da SPA é não ter contas
eu já mandei-lhes 5 ou 6 e-mails a pedir contas e cheguei ao ridículo de lhes dizer: eu não quero aquelas folhas às risquinhas que não dizem nada, que têm uns códigos, porque eu não tenho o leitor, não sei onde é que se compra o leitor daqueles códigos para perceber aquilo. Eu quero pão, água, leite, tal, e confirmar a conta no fim. E a meu ver, e sempre me disseram assim: quem não deve não teme, não é? Eu se devo, cá estou eu para me redimir se for preciso. Mas a verdade é que não temo, e acho que é muito chato tu ligares, mandares e-mails para a Sociedade Portuguesa de Autores e não receberes resposta, e ao fim de 4 e-mails eu dizer assim: eu quero contas, eu não podia ser mais explícito. Disseram-me: o seu saldo tem 0 euros. E eu disse: como você pode entender, eu estou farto de saber que o meu saldo tem 0 euros, não é? Como é evidente, não é? Pronto, e isto é o que se passa, não é? Já para não falar de que eu estive hoje a ler um bocado da revista da SPA, em que dizia que o atendimento mais alargado até às 5 horas, não é? A única coisa que eu consigo sentir quando a SPA, coitada da Patrícia, é muito boa, muito simpática. Eu não sei como é que a Patrícia tem. A Patrícia, olá, boa tarde, fala a Patrícia, é a menina que atende os telefonemas, que mantém um bom humor olímpico há anos. É sério, eu admiro mesmo a rapariga, não estou a dizer isto com ironia, porque ela consegue sempre ser muito simpática, mas aquilo é uma pescadinha de rabo na boca, porque depois, olha, estava a Patrícia, olha, por causa de saber disto e daquilo outro, não sei quantas, com licença que eu vou chamar. Então ali estou a ouvir o Paulo Gonzo, não sei que, durante não sei quantos tempos, ou mais alguém, e quando já chega ao fim da música, não é? SPA, boa tarde, fala a Patrícia, ainda sou eu. Sempre a mesma postura, não é? Olha, mas isto repete-se, eu convidava as pessoas a telefonarem para a SPA e saberem isso. Pronto, eu não quero. E depois eu gostava também de dizer aqui uma coisa, e gostava que alguém na SPA ouvisse isto, não é? Eu gostava mesmo, nunca me convidaram para. Não é que eu faça questão de figurar ali naqueles cenários, mas a oportunidade como eu disse há bocado, quem não deve não teme, a oportunidade de dar às pessoas a oportunidade de verem os assuntos confrontados na revista, em vez de uma revista propagandística, embora eles digam lá. Isto não é uma coisa propagandística, que normalmente quando as pessoas justificam é porque de facto as coisas são assim, em que eles estão sempre a falar das atitudes malévolas das pessoas que dizem mal e das atitudes não sei quê e das pessoas que querem destruir a SPA. Eu não sei, eu sinto sempre que eles estão a falar para mim assim, ando esquizofrénico, sabes? Eles estão a falar para mim. Eu acho que deve haver mais gente no meu lugar também. Há mais gente, Manel. Eu acredito que sim. Pronto, eu não quero, eu gosto de ser construtivo, não gosto de ser deitado abaixo, até porque não sou o dono da razão e muitas das coisas que eu já terei dito estarão incompletas e erradas. Só gostava da oportunidade de confrontar essas coisas e de ouvir da boca deles que estão erradas e incompletas. Ainda outro dia tiveram pessoas da SPA, curiosamente, aqui mesmo neste programa. Ainda bem que não se cruzaram, eu imagino o que é que teria acontecido. Bom, Vítor Preto diz aqui cenas maradas que o Manel faz pensar a gente. Bom, mais um ano, mais um que viu o concerto de Manel no calor da aula magna. Manel, não sendo só teu fã, pondo isso de parte, já pensaste em escrever algo como um livro, além do próprio projeto Foz Bandido, porque eu sou fã de Fernando Pessoa e não só, e vejo muitas partes das tuas líricas em tal gênio literário. Acho que seria uma ótima aposta da tua parte, não só uma grande mais-valia para a cultura portuguesa. Vês? Tens uma coisa que se chama o dom de sentir e fazer os outros sentir através das palavras. Pensa nisso. Última pergunta. Muitas das letras são baseadas em desgostos e amor, etc. Onde vais buscar tanta coisa íntima? Ou vem quando estás à espera do autocarro? Cumprimentos, não sou fã, é um sugestivo. Para dizer. Até por aquilo que eu conheço, não és uma pessoa que tivesse tido muitos desgostos, parece-me. Sim, acho que não. Acho que o normal. Mas de facto esta pergunta faz algum sentido. Já agora, a nível literário, com quem é que tu te identificas mais? A nível literário? Tu lês muito? Eu leio muito pouco, eu nunca acabei de ler um livro, né? Mas já li muitas frases que te inspiram. Basicamente eu acho que os livros são pessoas a falar, né? Mas de onde é que vem a tua prosa? De onde é que vem a minha prosa? Vem precisamente do que as pessoas dizem e da vida que eu vivo. Eu não acho que esta ideia de que os miúdos têm que ler e não sei o quê. Não concordas com isso? Não, acho que é fixe que eles leiam se tirarem o prazer da leitura. Eu acho que as coisas são boas se tirar prazer delas. Se não se tirar. Eu acho que perco coisas de não ler. Acho que perco.
mas também não fiquei a olhar para a televisão em vez de ler. Há outras coisas que me entusiasmavam mais, não é? O que é que te entusiasmava mais? Gajas. Sim. Bom motivo. Mas pronto, mas por esse andar eu podia ter lido muito, né? Não tive assim tantas, mas sempre gostei muito de desenhar, sempre gostei muito de ler, mas também não conseguia. Cingiste a isso. Não, e sempre que começava a ler, aquilo dava-me vontade de fazer alguma coisa. Acho que há pessoas mais, se calhar mais em paz, digo eu, com o mundo, que gostam de ouvir o que os outros fazem. Ou se calhar mais passivas. Ou mais passivas, não sei, mas por exemplo, a minha irmã é uma pessoa que adora o que os outros fazem, adora ver coisas, consome muita coisa, muita cultura. E a tua irmã? Sim, o teu irmão é jornalista, a tua irmã faz jornalista. o quê? Minha irmã é professora e tem o curso de Bioquímica. De onde é que veio a tua veia artística? De alguém? Não sei, eu acho que não tenho veia artística. Eu acho que sempre acho que os meus pais nunca estorvaram e pelo contrário, sempre no limite da preocupação, evidentemente. Claro que soube sempre aquela coisa, isso música não dá para nada e essas coisas, não sei o que é, mas acho que sempre foram impulsionadores. Sim, sempre tiveram uma atitude muito, muito boa, sem a qual eu acho que nunca podia ser o que sou, porque a verdade é que também é preciso algum conforto financeiro, algum conforto emocional, algum conforto, etc, mínimo, para te ser fácil. Em verdade, uma coisa, é evidente que há pessoas que passaram muitas dificuldades que conseguiram também, não é? Mas a partir esse conforto acho que é meio caminho andado para as pessoas não serem mais facilmente não estarem embrutecidas, estarem abertas às coisas, não é? Com comidinha, não é? Comidinha e roupa lavada e essas coisas todas fazem um melhor artista, não é o contrário. Olha, Alvin, eu se calhar vou aproveitar esta pausa e se calhar vamos passar à conversa. Temos imensa gente ao telefone. Vamos a isso, vamos. Ok, o primeiro ouvinte é o Carlos, de Setúbal, tem 23 anos e é técnico de eletrónica. Olá, Carlos, boa tarde. Olá, Carlos. boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Manel, eu primeiro quero dar os parabéns por todos esses anos que tens vindo a desenvolver músicas de grande categoria e não só elevar também a música portuguesa a um outro patamar. Obrigado. Eu queria te fazer uma pergunta muito simples, que é, eu há uns tempos ouvi no Ídolos uma música dos Ornatos, que fiquei bastante decepcionado da maneira como foi cantada, mas queria te perguntar se achas que por ter passado uma música dos Ornatos na televisão, fez com que as pessoas começassem a ouvir mais Manuel Cruz e Ornatos Violeta e tomassem mais atenção à música portuguesa que tu desenvolves. Já não era a primeira vez que se ouvia Ornatos na televisão. Pois. Não, mas a exposição mediática que foi o programa do Ídolos foi brutal. Claro. Sim. Claro. Não, essa música em concreto acho que é inevitável, não é? Porque há muita gente que se calhar não conhecia, que ali ficou a conhecer, não é? Também não sei se são pessoas que se vão interessar necessariamente pelo resto do meu trabalho, não é? Acho que as pessoas que se interessariam pelo meu trabalho interessaram-se até aqui e essas se calhar, algumas poderão interessar-se mais, porque a verdade é também que é mais fácil do que parece uma pessoa andar à margem daquilo que se passa. Eu próprio, é muita coisa que me passa ao lado e estou no mundo da música, mas não sei se isso vai pôs a música, a minha música mais conhecida, menos conhecida. Acho que é inevitável chamar a atenção. Agora a repercussão disso, a que níveis, não sei, teremos que esperar para ver, não é? Falou-se um bocado disso, não é? Sim, posso dizer que pelo menos no YouTube as tuas músicas levaram uma assistência brutal. Foi? Pronto, e tu saberás muito melhor que eu, porque eu volta e meia à net, não é? Mas nunca vou conseguir muito. Mas é que a tua exposição em termos online, das pessoas depois de terem ouvido aquela representação dos Ídolos, que na minha opinião foi muito fraquinha comparada com a tua voz, mas são opiniões, claro. Mas a tua exposição em termos online, das pessoas terem ouvido aquela música e depois terem ido procurar mais coisas tuas, em termos online, daquilo que eu reparei, e eu às vezes passo muitas horas online devido ao meu trabalho, foi brutal. Eu achei que, mas só conheceram o Manuel Cruz agora, os Ornatos já existem há tantos anos e só agora é que existiram, descobriram que os Ornatos existiam. Foi um reconhecimento merecido, achaste tu, Carlos? Sim, completamente. Os Ornatos já deviam ter sido este reconhecimento há muitos anos, não só por aquilo que desenvolviam, mas também por terem levado
o estilo de música português, porque hoje em dia nós ouvimos cantar em português, mas não no teu estilo. Claro. Há quem diga que com o desaparecimento dos ornatos que se ficou um tanto ao quanto... que Portugal ficou um bocado órfão de uma banda como os Ornatos. Sim, eu concordo plenamente. Isso acho que não. Deixa-me só acabar o que me faz ficar contente, não é? São pessoas como tu, independentemente de levarem com as coisas em cima pela televisão, não sei quantas, que gostam, percebes? Gostam sem uma referência de falando disso que isto era bom, deixa cá ouvir. Isso para mim é o mais importante, portanto acho que fico contente de haver gente como tu que gosta mesmo sinceramente disto, e para mim é o que interessa. Olha, eu não sei se posso ler aqui uma mensagem que está no nosso blog, de resto são muitas, obrigado a este primeiro participante. Uma delas é do Rui, ele diz: boas, sou mais um viciado em tudo o que seja Manuel Cruz, praticamente todos os dias ouço o Bom Dia e frequentemente o Monstro Precisa de Amigos, mas adoro cada projeto, trabalho dele, desde o Cão às músicas do Super Nada ao mais recente Foz Bandido. Esse homem consegue materializar aquilo que eu e muitos fãs não conseguem sequer exprimir através de palavras. E só consegui ir ver um concerto dele, foi do projeto Foz Bandido, em Ilhavo. Lembras-te, Manuel? Ilhavo. Sim, no Centro Cultural. Ilhavo, cidade. Tinha Portugal, pé direito. Ilhavo, pé direito. Chegou. Sim, cheguei lá. Chegou no arquivo. Bom, passando à questão, sim, tenho uma questão. Manel, para atingir esse nível de perfeição musical, consomes algum tipo de substância ilícita? Eu suspeito que sim, diz ele. Bom, a sério, gostava de saber, é que eu já passei por algumas bandas, continuo a tocar, mas sabes que mais? Tudo que crio nunca me satisfaz, sou sempre ao lado daquilo que ouço na minha cabeça. Também já tentei as substâncias, mas não resultou em nada de produtivo, diz ele, muito triste. Abraço a todos, é o que diz o Rui. Eu acho que eu gosto muito de cerveja, gosto de erva, gosto de haxixe, gosto de gosto de cocaína, também é boa, né? embora não me meta nela porque é muito perigosa. Como dizia o Miguel Esteves Cardoso aqui há muitos anos, a droga não é má, a droga é boa, né? O problema somos nós, né? E a maneira como nos organizamos na nossa sociedade, não é? Há coisas que funcionam, coisas. Eu não fumo um chave de erva para ir à loja do cidadão, porque senão não faço nada, né? E acho que se acabasse o álcool à noite, não é? Íamos ver quantos alcoólatras existiam de facto. A verdade é que existe álcool e as pessoas podem desfrutar e viver com ele e equilibrar, e podem aceder. Pronto, isso entramos pela conversa das drogas. Agora, eu nunca atribuí às drogas, até porque sou um consumidor, considero-me um consumidor moderado, não é? Nunca atribuí às drogas qualquer tipo de mérito. Acho que as drogas não fazem nada. As drogas fazem coisas sim no sentido de nos dar sensações, como qualquer outra coisa nos pode dar sensações ou ampliar sensações, mas são tudo substâncias que o nosso organismo tem. Não vou estar aqui a ter um paleio moralista, mas acho que tem muitas alturas em que não tinha nada no papo e que fiz das coisas que mais gosto, por isso não entrava por aí. Acho que o trabalho sim também pode ser um vício, né? O trabalho sim é a única recomendação que eu dou. Muito bem. Se calhar passamos à conversa com mais uma ouvinte, a Paula Carvalho, 27 anos, de Oeiras, trabalha numa agência de comunicação. Olá, Paula. Olá. Boa tarde. Tens alguma pergunta para o Manel? Tenho, mas antes disso queria só dar um recado ao Alvin, que o Luís, da festa da 3, da passagem dele, está a mandar um grande abraço. Um abraço também para ele. Um abraço também. E então tens perguntas para o Manel? Tenho. Conhece o Foz Bandido? Conheço. Aliás, tem sido a minha banda sonora nestas últimas tardes de trabalho, lá no escritório. E eu queria perguntar ao Manel se ele alguma vez foi ao YouTube ver os comentários que as pessoas fazem por baixo das músicas dele. Porque é uma coisa que era o que um dos ouvintes anteriores dizia, que muitas vezes as pessoas não conseguem expressar por palavras, e é impressionante realmente ver os comentários e como uma simples música pode mexer tanto com tanta gente. Não sei se o Manel alguma vez lá foi ver, mas não foi, eu acho que devia ir. Claro, vai fazer bem ao ego. Claro que vai, já fez, não é? Tudo isso é bom, embora a gente saiba que também não pode viver aí, nesse mundo, não é? Senão torna-se uma pessoa insuportável. mas claro que isso me faz muito bem, não é? E eu também, isso a mim diz-me bastante, claro, porque eu também leio coisas, apesar de não ler muitos livros, acho que já li muita coisa,
muitas ideias de pessoas e já me fizeram pensar muito e já senti isso mesmo de pá, como é que esta pessoa, aliás, tenho muito mais essa visão sobre o trabalho dos outros do que sobre a minha, não é? Eu para mim sou uma embrulhada de contradições, não é? E quando leio algumas coisas que as pessoas dizem e tudo, e que me faz sentir essas coisas, percebo a importância, de facto, disso que me estás a dizer. Manel, já agora temos que fazer aqui uma pergunta que é absolutamente obrigatória. Agora que percebemos, e é a primeira vez que devia dizer isso, que descobriste essa coisa de, afinal já não tens medo de dar concertos ao vivo, gostas? Isso significa que vamos ter mais concertos de Manuel Cruz, que é uma boa notícia. E se dúvidas houvesse, vai haver uma tour deste projeto Faz Bandido. Aula Magna foi o concerto que eventualmente tu mais esperarias, mas outros seguem. Tu tens a noção de quantos concertos é que vais dar e onde é que serão? Não tenho a noção, embora eu quero mesmo tocar, e quero tocar bastante, quero dar bons concertos acima de tudo, mas quero dar bastantes concertos porque também não me imagino com este projeto a tocar sempre, ou seja, portanto, quanto mais concertos eu consiga fazer neste espaço este ano, melhor, porque vai ser o ano destes concertos, provavelmente depois deste ano o futuro virá, não é? Só que pronto, como isto foi, digamos, um trabalho agora esta última fase do Bandido foi tentar repescar no disco novas atmosferas que tinham ficado para trás, frases, coisas, e tentar aproximar o ao vivo do disco, porque de facto apercebi-me que mais do que a minha letra e a minha voz e a guitarra e a canção, havia muito mais ali. Já tinha essa ideia, mas apercebi-me com o ao vivo que era mesmo verdade, que era está muito mais dependente dessas coisas, o joguinho de sinos, da coisinha do órgãozinho que entra, da segunda vozinha. Quando o Serginho e o Nico entraram agora e começamos a fazer esse trabalho também de pesquisa, de ir buscar mais coisas ao disco, eu percebi-me que valia a pena ter esse trabalho grande que é ir buscar essas coisas todas e transpor ao vivo e fazer um concerto mais completo, mais homenagear mais o disco, digamos. E é claro que depois deste trabalhão aquilo que eu quero é mostrar, tocar, não é? Senão era como aquela anedota de maluquinho, chega à última barreira e vem para trás, não é? Exatamente. Olha, a Catarina, a nossa ouvinte do Brasil, lembras-te ainda do CD que ela queria comprar? Ela disse, lá. obrigado pela dica, fui de facto ao site para comprar. Até está com desconto e tudo, mas sabiam que só de portos de envio para o Brasil pago o mesmo valor do álbum, quase 30 euros, só de entrega. Não há carteira para isso, especialmente porque hoje em dia recebem reais. Bem, vou ter de esperar e ouvir aqui na 3. Espero por novas músicas. Um abraço. Eu fiquei de tal forma triste que vou tentar arranjar um processo. Se formos a tocar ao Brasil, se nos contratarem, a gente leva um caixote de discos, pá, e ofereço tudo. Olha, é uma boa ideia. Já agora, a Elizabeth também, que está a fazer grande furor com a pergunta das calças, lembras-te? Ela enviou outra. Já agora a pergunta inteligente. Já agora gostava de saber porque usas tantas guitarras. Pelo menos na Aula Magna contei 3, se calhar até eram mais. Quantas guitarras aqui? Tem a ver com afinação e com desafinação. Tem a ver com afinações diferentes nas guitarras às vezes, não é? Tem a ver também com os próprios timbres. Às vezes também tem a ver com os próprios timbres das guitarras, não é? Em algumas músicas funciona bem uma ou outra. Comprei, por exemplo, uma guitarra super fixe, que nunca tinha tido uma guitarra assim espetacular, uma Gibson, fantástica e tudo, mas a minha está a caminho antiguinha e foleirosa, em algumas músicas estava muito melhor, e é um bocado por aí, não é? Dos timbres, das coisas, e às vezes também por ter guitarras, também pode ser por uma questão de ter guitarras suplentes. Há várias razões para os músicos terem muita parafernália. Olha, já agora diz aqui a Joana Costa, porque é que o Alvin chegou atrasado ao concerto? É verdade, eu cheguei à terceira, quarta música e acho que toda a Aula Magna viu. Toda a gente viu, Alvin. E eu devo confessar que eu não ia chegar atrasado. Eu estive a ver o Benfica. A minha ideia não era essa. Eu estive a ver estive a ver o Benfica no sítio mais improvável do mundo, que foi no Estádio da Luz, reparem. Só que com um problema é que o Benfica não estava a jogar no Estádio da Luz. Eu estava na Benfica TV, portanto, mal acabou o jogo e eu imediatamente, galopantemente, fui para a Aula Magna, e quando cheguei à Aula Magna,
a jovem que ia comigo chegou atrasada e eu não ia deixar uma rapariga entrar sozinha e esperei por ela e entramos os dois para a grande notícia. Aliás, aqui a Joana Costa adivinhou, teve a ver o Benfica, pois claro, ou então tomou alguma substância ilícita depois de jantar, esqueceu-se do concerto. Também podia ser. Enfim. Olha, Manel, deixa-me só, antes de irmos ao telefone de novo, há aqui uma pergunta que é recorrente. Há de facto a possibilidade, agora nunca como agora, eu percebi que essa possibilidade é mais real. Não de um regresso dos Ornatos Violeta, mas de uma reunião para um concerto que pode ser único, que até pode chamar-se outra coisa, não é? Como é que isso está? É que vocês realmente têm uma grande vantagem, é que são amigos uns dos outros, não é? Isto é, a banda não se chateou toda, ninguém ficou de costas voltadas. Claro. Vocês falam. Pá, eu confesso que para mim é uma situação um bocado constrangedora. Porquê? Porque às vezes parece que uma pessoa está a cuspir no prato, não é? Tipo, eu ouço muito essa pressão de falar, não sei o quê, que por um lado é boa, não é? Porque por um lado, terem interesse em ti é que é fixe, não é? Claro. Não terem interesse é que é uma chatice, não é? Se ninguém quiser saber, tipo, é nada. Mas ao mesmo tempo, tu também tens aquela coisa de, sabes melhor que a tua vida está mais recheada de coisas que não vais dizer e explicar, não é? Porque são coisas triviais e mundanas, mas que fazem a nossa vida, não é? E tu dizes assim, não, pá, não tem porque eu vou à lua, eu quero, não, pá, não posso porque, eu tenho que ir comprar uns sapatos ortopédicos porque estou cheio de dores nos calcanhares e, estás a ver, eu não posso fazer isso, não posso ir dar a entrevista, assim, sei lá. Eu estou a dar um exemplo casual, não é? Mas muitas vezes na nossa vida estamos metidos em coisas que se calhar não são tão fantásticas como poderia ser um regresso dos Ornatos Violeta e tudo, mas é como a tua vida é, não é? E às vezes é chato uma pessoa dizer não, pá, não vai ser, a vontade às vezes é dizer, deixa ver, só que se tu dizes deixa ver, há outra expectação. Vai haver uma reunião. Fica tudo na expectativa. E eu já disse que não, que era impossível, não sei o quê. Mas ultimamente acho que tens aberto mais essa possibilidade. Se calhar era um bocadinho mais emotivo, mais saudosista, não sei, se calhar era bonito, estás a entender? Só que. É verdade que os Ornatos tinham músicas já praticamente concluídas para um terceiro álbum. Sim, digamos a meio, faltava outra metade. Então podem combinar aqueles que fizeram um tributo ao António Variações e eles cantam o David Fonseca, a Manela Azevedo e o Camarão. Isso não seria uma coisa nunca feita, pá. Isso é uma ideia muito genial. Bom, tipo, ainda vivos. Nunca ninguém se lembra de uma coisa dessa. Isso é muito bom, isto é uma ideia vencedora. Não, Azevedo, Camané, desculpa. E o David Fonseca. E eu próprio posso participar com alguma coisa. Mas eu acho que também tinha que participar, eu também. Para era um projeto muito vencedor, homenagear alguém em vida que se escusa de... Isso é muito bom. Bom, já agora, porque falamos nisto, só mesmo para depois irmos ao telefone de novo, Manel, e aí eu tive uma dose de responsabilidade, de facto. Como é que te sentiste ao tocar com o Samuel Lúria e o B Fachada na final do Termómetro? Tens a noção que aquilo foi um momento absolutamente histórico, não é? Sim, foi muito giro. Senti-me bem, senti-me um pouco embriagado, um pouco pós-sono e pré-sono ao mesmo tempo, porque passei vários ciclos porque aquilo já foi tarde, não é? Falaste com eles mais? Não? Sim, ao telefone ainda cheguei porque eles entretanto vieram ao concerto, por causa do concerto do Diabo na Cruz. O B Fachada falou-me e tal, mas eu entretanto não pude ir, mas pronto, gostei muito de os conhecer, gostei de tocar com eles, gostei da abordagem às músicas, gostei de experimentar uma coisa diferente. Exato, e que de outra maneira não acontecia, né? Porque acho que são destes convites que surgem essas coisas, é agora, e eu vais ou não vais, e tu vais, e se calhar estou um bocadinho menos mais receptivo assim, pronto, é esse tipo de experiências. Esta semana recebi um telefonema dizendo-se que havia uma intenção por parte de uma produtora montar um espetáculo convosco. Levar-vos a vários sítios. Restaurantes? Os três coxos. Restaurantes. Sabes que lá foi das coisas que eu mais gostei, foi essa passeata entre restaurantes, cervejarias e tudo, e depois acabou em beleza com o concerto, foi espetacular. Maravilhoso. Vamos ao telefone agora. Estamos a 10 minutos do final. Manuel Cruz é o convidado de hoje, está aqui a falar-nos sobre Foz Bandido. Ainda não foi capaz de dizer um único concerto que vai dar a seguir. Vamos dar sexta-feira em Torres Vedras e sábado na Guarda. Muito bem. E a partir daí
É estar atento, não é? Muito bem, vamos então... Tens agente? Se tenho agente, tenho a minha agente. Não, tenho agente, estou a trabalhar com a Chave de Som, com a Isabel Dantas, com o Pedro Nascimento, com a Joana e... ok. Não, era só mesmo para saber, porque houve uma altura que eu também percebi que nem isso querias, não é? Porque o facto de a gente obrigava-te a uma série de compromissos. Há um grande pois, e isso é uma coisa que eu acho que há muitos mal-entendidos a esse nível, no caso das pessoas se venderem, se não venderem, estarem no sistema, não estarem no sistema, isso é tudo uma pessegada de uma confusão e é uma zona de nevoeiro, porque as coisas tem que se ter calma a perceber as coisas, é preciso gente a trabalhar nas coisas, é preciso gente nas devidas funções, é preciso gente em todo o lado, gente honesta em todo o lado. Manel, eu acho que tu podes ser um candidato à Câmara Municipal aqui do Porto. Rui Rio que se cuida. Não, porque eu aí não ia encontrar uma equipa decente. Pois. Acho eu. Muito bem. Mas tu tinhas ideias para a cidade, aposto. Manuel Cruz, vamos aos últimos 10 minutos deste programa saber o que é que as pessoas querem perguntar. Exatamente. Temos agora ao telefone o Miguel Barradas do Porto, 30 anos, é professor de Educação Física. Olá, Miguel. Olá, Miguel. Olá, Rita. Olá, Miguel. Olá, Manel. Eu conheço a Rita, por isso é verdade. Um beijinho. Um beijinho para ti também. Muito grande aí. Já e não também nos vemos conheço há o muito Manel. tempo. Pois não, é verdade, infelizmente. E também conheço o Manel, que está aí no stop, encontro por lá. Queria mandar um grande abraço. Desculpa, diz como me chamas. Não percebi, desculpa. O teu nome, desculpa. Miguel Barrado, eu tentei-te levar a Santo Meio Príncipe aqui já sei, estou farto de saber. Sim, encontramos ainda há pouco tempo. Relativamente pouco tempo, exatamente. E quero dar os parabéns, eu sou um enorme fã há muitos anos. E aproveito esta hipótese para mandar um beijinho também à Rita, um abraço ao Alvin e uma pergunta muito rápida para ti, que era, se tu pudesses escolher uma pessoa para tocar ou para fazer uma colaboração, viva ou morta, quem é que te escolhias? Uma colaboração viva ou morta? Há tanta gente que eu... Viva de ser elogios a Ana Deus. Ana Deus, exatamente. Sim, por exemplo, Ana Deus, Tom Waits, Mike Patton, sei lá, sim, tu és o Mike Patton português, não é? Olha, não, ele é que é o Manuel Cruz do espanhol. O espanhol, ele por acaso não é americano, o Manuel Cruz americano é o Manuel Cruz. E tanta gente que eu gostava de conhecer, agora eu gostava de os conhecer também da maneira mais natural possível, não é? Claro. Por isso é que às vezes as coisas não acontecem. Olha, já agora, o Patrick Rodrigues diz, desde o Cão, que todos os álbuns em que o Manuel trabalhou tem pelo menos uma música de cada álbum que faz parte dos momentos mais importantes da minha vida, desde desilusões a situações eufóricas. Agora a pergunta, nunca tiveste convites, repara, depois de tudo isto, pergunta, nunca tiveste convites para ir à queima das fitas? Para ir quê? Ao cortejo? A tocar? Tocar. Já tive e já fui. Eu já vi um concerto. Mas enquanto tornados, como faz Bandido, já foste? Foz Bandido nunca fui. Se calhar não é um projeto tão eufórico que... Pois, eu acho que tudo depende também dos sítios a que se vai, do tipo, sei lá, de queimas que são, não é? Sabe, muito fogo, pouco fogo. Eu não tenho nada... Não tenho nada contra a queima das fitas. Não é um cenário que me encante particularmente, não é? A vida académica. Mas nós com os ornatos chegámos a fazer bastante. O que acontecia muitas vezes nesses concertos é que eram concertos mais puxados, porque os horários eram mais... um gajo tinha que se sujeitar aos ensaios que são mais curtos, as alturas em que se tocava era um bocado mais violento, pronto. E o Foz Bandido é um projeto um bocado mais empreendedor em termos técnicos, tem muito material, muitas coisas e tudo, não se prende às vezes com um tipo de concertos mais de festival, em que tocam várias bandas e tudo, temos de ter tempo para fazer o espetáculo, quase como se fosse um espetáculo de teatro. Se calhar por isso tentámos, e se calhar uma procura mais intimista, a par disso, também de eu gostar de ver, de imaginar melhor o Bandido num cenário mais intimista, embora agora estamos a tocar de pé e estamos a sentir que aquilo está um bocadinho mais... a ter um ar um bocadinho mais convencional nesse sentido, mais de banda, já não soa tanto a uma sala de ensaios de laboratório. Acho que é possível abrirmos a... profissional? Sim, é possível abrir. Na volta é mesmo. É uma provocação. Na volta é mesmo profissional. Olha, que um gajo nunca sabe. Parece mais profissional. Se calhar, um gajo nunca sabe. Vamos ao último telefonema, Manuel. Vamos ao último telefonema, é verdade. Temos falar com o Paulo Colasso, 35 anos, Vila Nova de Gaia. Olá, Paulo. Olha, olá, estamos Paulo. aqui em Vila Nova de Gaia, mas cá em cima. Olá, boa tarde. Olá. Boa tarde, Paulo.
Parabéns ao trabalho do Manel, primeiro. Eu vou ser rápido, né, que está quase a acabar. Parabéns ao trabalho do Manel. É assim, eu peguei naquela parte da SPA. Provavelmente, se fosse o Pedro Brunhosa a ligar para a SPA, eles provavelmente dariam mais atenção. É assim, pá, tu tens um bom trabalho, tens um excelente trabalho, não tens que provar nada a ninguém, o teu percurso fala por ti. É assim, tenho muitas coisas para dizer, mas vou aqui sintetizar. Por exemplo, nós somos um país de burros, pá, somos um país de compadrios, somos um país dessas coisas todas que vocês sabem. E é assim, o que se passa no Stop, por exemplo, é uma situação absurda, porque é assim, existe imenso talento naquele centro comercial e as coisas estão ali. Portanto, Lisboa é Lisboa, não é? Quem não estiver em Lisboa, pá, não se safa. E isso, pá, tem que se mudar. Eu acho que se está a fazer esse trabalho, eu acho que os Ornatos Violeta foram os impulsionadores, de certa maneira, dessa coisa toda. Epá, e realmente, se o Stop... O que está a passar no Stop? O que está a passar no... Vês, ninguém sabe. Mas o Manel melhor que eu, pode perfeitamente explicar rapidamente o que é que se está a passar no Stop. O que está a passar no Stop é... Pronto, o Stop é um centro comercial, não é? Que ficou um bocado ao abandono e que foi salvo pelas bandas que vão para lá, e os Ornatos Violeta nem foram a banda, nesse caso, impulsionadora disso, não é? Nós somos parte de um leque de coisas que existem, não é? E que no Stop já existia há mais tempo e basicamente foi uma geração espontânea, não é? As coisas foram surgindo sem ir pedir um subsídio primeiro, as coisas foram surgindo porque as pessoas queriam tocar e aquilo montou-se, tanto mais fácil está feito, não é? Que as bandas existem e vão para lá tocar mesmo que não recebam nada, não é? Que acho que é uma coisa muito boa, não é? Quando tu sentes que a cultura de facto existe mesmo quando não há dinheiro, não é? A cultura é precisamente isso, não é? É o que é semeado e regado e tudo isso. Claro que depois se houvesse gente à frente da cultura que soubesse que trabalhasse melhor em vez de andar preocupado com a imagem que tem no país, poderia ter ali a papinha toda feita para até colher os louros, nós não nos importávamos. Agora, eu também não estou com isto a dizer que aquilo é uma associação, uma cooperativa ou não sei o quê, não. Aquilo é um conjunto de bandas e o bonito é isso, é que de facto de várias vontades individuais acontecem coisas. E há muitos anos já que existem lá bandas. Exato, pá, muitas vezes. Se vocês me permitissem rapidamente, é dizer, qualquer pessoa que faz qualquer coisa diferente aqui neste país, pá, das duas uma, ou é drogado ou é maluco. E, temos as duas também, ao mesmo tempo. Já aconteceu. Pronto, também pode ser as duas, mas é assim, o que se passa é assim, há muito talento no Stop e é bom começar a divulgar o Stop a nível nacional. Talvez, Alvin, seria um bom programa para a prova oral. Fica a dica. Um abraço, boa tarde. Adeus, Carlos. Estamos a acabar esta emissão. Eu recordo a todos que o convidado da prova oral foi... O que aconteceu? Já está a destruir o estúdio. O convidado especial desta emissão é o Manuel Cruz. De resto, convém aqui dar o endereço para onde todas as pessoas poderão saber mais sobre este projeto, para aquelas que forem eventualmente menos mais avisadas. É este. Tu próprio, Manuel, podias dar. Está bem. www.fosfosbandido.com. Pronto, há uma coisa que decorei, mesmo esta tua resistência em dizeres o site, tu tens uma filosofia que é um bocado também a minha, curiosamente, que é, tu não gostas nada de impingir. Nem repetir fórmulas, não é? Não é? Por isso é que estavas com essa resistência de ler, tipo, não vou estar a impingir o meu endereço, não é? Tipo, procurem. Mas às vezes é quase invariável, nós temos que vender o nosso produto. Claro, e às vezes há um certo exagero, eu acho que também às vezes é por reação. Tu em Portugal se tens uma coisa tens duas coisas fixes, não é? E uma usas dela para ganhar dinheiro, a outra não. E dizem, mas porquê é que não ganhas também dinheiro com a outra? Não, porque esta não é para ganhar dinheiro. Não, mas és burro, porque tu devias ganhar dinheiro com isso. E essa visão estratégica das coisas e mercantilista. Achas que é redutora? Não, tem que ser vista caso a caso e as coisas não podem ser todas a alinhar pela mesma batuta. E acho que as pessoas têm que pensar as coisas, e às vezes por reação, como toda a gente te empurra para aí, a vontade é tu ires para o extremo oposto. Acho que também se exagera às vezes, claro. Hoje na Prova Oral entrevistamos um dos maiores artistas portugueses vivos, que é Manuel Cruz. Muito obrigado. Vivo-me desconstipado. Um abraço. Um abraço, Manel. Adeus, Alvin. Adeus, Rita. Até amanhã. Até amanhã.